E aí galera, tudo bem? Me chamo João Lucas e faço parte da equipe Tenha Metas. Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo sobre padrões de candles. E caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo, dê uma olhada porque eles serão uma sequência e complementam um ao outro. Os padrões de candles que nós vamos mostrar aqui jamais devem ser estudados isoladamente. Eles devem ser pontos auxiliares para suas entradas e saída das operações. Você faz as análises do mercado, o contexto e tendência, então você precisa saber a hora de entrar e a hora de sair. Aí que entram os padrões de candles, para complementarem sua análise e você começar a operação e sair dela, entendeu? Você não procura um padrão de candle e entra, ele apenas complementa e auxilia suas entradas. Adiantando desde já que os períodos ao qual vocês analisam eles, quanto menor o ruído, maior a eficiência dele. Caso você não tenha entendido nada até agora aqui do que eu falei, já deixa nos comentários para me organizar para os vídeos futuros. Já deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Primeiro vamos ver uma descrição rápida, depois vamos para o gráfico. Enforcado. Ocorre após um movimento de alta bem definido, tem um corpo pequeno e uma sombra bem longa, e essa sombra deve ser pelo menos o dobro do tamanho do corpo. O que faz dele um bom ponto de entrada é quando o fechamento é abaixo do preço de abertura, e quanto menor o corpo e maior a sombra junto a um volume financeiro elevado, maior a indicação da reversão. Engolfo de baixa. Ocorre também após um movimento de alta, sendo o primeiro candle de alta e o segundo candle de baixa. O corpo do segundo candle é maior que o primeiro e ele engolfa o primeiro candle. O corpo tem que ter abertura e fechamentos maiores que o primeiro candle, mas não necessariamente maior que as sombras. Quanto menor o primeiro candle e maior o segundo, maior a força vendedora, indicando uma reversão junto a um volume financeiro forte para o candle de baixa. Se esse candle cobrir mais candles anteriores de alta, mais forte ainda a reversão. Estrela cadente. Ocorre após um movimento de alta, é formado por um candle com um corpo e a sombra no mínimo o dobro dele, e pode haver uma pequena sombra embaixo, mas o recomendado não. O corpo fora da região do candle anterior. Quanto maior o volume financeiro, maior a força da reversão. Hanami de baixa. O Hanami significa grávida em japonês, o que caracteriza o padrão desse candle, como se o primeiro candle cobrisse por completo o segundo candle, ou seja, o primeiro candle grandão e o segundo menorzinho, de preferência dentro dele, todo dentro dele. Esse padrão é mais um aviso de reversão, mas ele sem um próximo candle confirmando não é um gatilho muito bom de entrada. Na realidade, o legal para esse padrão de candle é um outro candle de confirmação, com volume financeiro bom e crescente, de preferência rompendo o candle grande. Galera, vou mexer um pouco no gráfico aqui, mostrar na tela para ver no gráfico real. Eu separei alguns exemplinhos, eu peguei o índice futuro porque ele é bem volátil, os candles tem bastante volatilidade, é fácil de encontrar os padrões, mas serve em qualquer papel, ação, ou qualquer coisa que tenha candle acaba sendo porque o padrão de candle ele representa o interesse da compra e da venda, que nem se tem gente comprando e tem gente vendendo, serve e se aplicam as mesmas coisas. Sempre antes de qualquer análise você tem que realmente sempre olhar tipo, se está dentro de uma tendência, se é a favor, se é contra, se o suporte é resistência, se abriu com muito gap, tipo aqui, por que abriu com esse gap, você tem que voltar e ver se vinha com uma tendência de alta, se vinha com tendência de baixa. Tipo, se você olhar aqui, você vê que estava numa tendência de altas, tipo, vinha com uma tendência de alta, pode ser que ele tenha feito um rompimentozinho, talvez ele volta para a tendência, mas a gente não é o foco dessas aulas, né? A gente vai mais focar nos padrões do candle para mostrar o que eles querem dizer. Por exemplo, esse daqui. Se você pega, tipo, o que o padrão te passa, que nem independente do que você quer fazer ou não, você entende que, tipo, o mercado abriu, ele abriu aqui, se for de manhã, dia 30, você vê que ele abriu, ele começou com uma tendencinha, ele começou a querer ameaçar subir, teria feito uma entrada aqui nesse rompimento, aí a hora que ele chega aqui, você sabe que aqui em cima tem um topo, então tipo assim, você sabe que ainda seria perto do fechamento do gap, né, que teve. Então a hora que chega perto de um topo, você fala assim, como que eu faço para identificar se o mercado está comprador ou vendedor? Isso, uma das 1000 análises que você pode fazer. Estou te falando isso, a gente está seguindo o padrão de candle, não se esqueça. Eles só auxiliam a sua entrada e a sua saída. Você vê que a força compradora subiu, aí você vê que ela teve um volume financeiro crescente, e de repente a força vendedora esmaga ela. Você vê que tipo, ó, ela abriu pertinho aqui, só que abriu com um gapzinho bem pequenininho, mas abriu praticamente junto. E ela por si própria já rompe a abertura do candle anterior de 15 minutos. Ou seja, a força vendedora ela já cobriu em mais a força compradora que vinha.
Aqui talvez não fosse um gatilho de entrada, mas tipo assim, você já enxerga que a força vendedora, ela tá entrando com bastante agressão e possivelmente o mercado vai cair, tanto é que foi o que aconteceu. Porque, por exemplo, aqui daria uma entrada. Eu acho que muita gente, dependendo do teu tipo de operacional, você teria entrada aqui ou aqui assim, pegando rompimento, para pegar essa queda que deu. Teve uns rompimentos legal aí. A gente está procurando só em alta, né? Por exemplo, aqui o mercado desceu um pouco, subiu. Aqui é outro padrão de candle. Você vê que nem esses padrões são praticamente indefinidos, mas você vê que tipo estava indefinido, é outro padrão de candle. Se vocês quiserem que a gente passe mais sobre ele, é só deixar nos comentários que a gente vai fazendo mais vídeo com mais padrão de candle que auxiliam nas entradas. Por exemplo, aqui você vê que a força compradora vinha subindo, aqui ela já demonstra uma indecisão. Você vê que ela já não consegue ir para cima nem para baixo. Provavelmente aqui deve ter uma média móvel passando aqui. Aqui tinha acabado de abrir o pregão, mas deve ter uma média móvel quase cortando aqui, a média móvel de 9. Aí você vê que tipo, o que isso quer dizer, esse padrão? Porque aqui poderia indicar uma reversão. Você vê que o mercado estava encaixotado, vamos dizer. Ele tentou romper, a hora que ele rompeu, a força vendedora não deixou ele romper e jogou ele para baixo. Aí tipo, você começa a identificar que a força compradora está tentando ir para cima, mas ela não consegue. Que a força vendedora quem tá entrando com agressão. Tanto é que você vê que no candle seguinte, se você olhar de pertinho, você vê que ele meio que quase meio que come já o candle verde inteiro, embora isso fora o volume financeiro, né? Que você vê que o volume financeiro desse candle aqui, ele está bem elevado. Você vê olhar aqui embaixo o volume financeiro, ou seja, tinha bastante movimentação de gente comprando e vendendo. E o mercado não conseguiu subir. A força vendedora foi mais forte e começou a jogar o mercado para baixo. Tanto é que em seguida você vê que ele acaba fazendo o mercado fazendo descer mesmo, e desceu pra caramba ainda, desceu mais de 1000 pontos. Aqui dava uma bela de uma entrada aqui também, aqui nesse pontinho aqui. A hora que ele romper esse caixote aqui, dava uma entradinha legal nessa parte aqui. Vocês entenderam que os candles mostraram que a força compradora vinha forte, mas já começa a indicar pelo tamanho de pavios e tamanho de candles que a força vendedora está ganhando força, indicando uma possível reversão naquele momento. Os padrões de candles apenas auxiliam ou indicam pontos de entrada. Eles isolados não têm tanto significado, porque esses padrões aparecem o tempo todo no gráfico. Bora para o próximo vídeo que tem todo o mesmo conceito, mas agora com a tendência de baixa.